Tá gravando, então. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, conforme prometido, trazer essa figuraça aqui para falar com vocês um pouco. A gente vai fazer uma introdução, lógico, e de maneira geral, depois, todas as dúvidas eu vou encaminhar pessoalmente para ele. E para os cargos gerenciais aí, obviamente, que a gente vai passar o contato dele, né? O restante não, né, Ale? Porque senão, você sabe, né, que aluno, eles têm o poder de chamar a gente 00:30, 1h da manhã. Sei bem, viu? Então, basicamente, é isso aí. Esse é o Alexandre, tá? Ele vai se apresentar um pouco, falar um pouco dele, falar da história dele e, principalmente, contar um pouco da história desse produto que a gente vai apresentar para vocês hoje, tá? Então, Ale, seja muito bem-vindo. E bora, cara, que você é uma pessoa fantástica com um produto fantástico, tudo que tem de melhor aí. Fique à vontade aí para falar o que é o seu produto, para falar quem é você, e depois eu vou fazer umas perguntas aí para a gente fazer esse link bacana, gostoso. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite, prazer estar aqui. Agradeço aí o Tibério pelo convite também, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí da empresa, da história do hidromel. Bom, meu nome é Alexandre, sou engenheiro mecânico de formação, né? Tenho 2 pós-graduações, uma em gestão empresarial, gestão estratégica de negócios e outra em finanças e controladoria. E estou aí há 7 anos já no ramo de produção de bebidas, né? Bebida alcoólica, no caso, o hidromel, né? O hidromel é uma bebida milenar, histórica, né? Há quem ainda acredite, assim como eu acreditava há 7 anos atrás, que era uma bebida fantasiosa, né? Muito... uma bebida que se encontrava na literatura fantástica, né? Mas há 7 anos atrás descobri que era uma bebida histórica, que sim tinha existido na realidade. E aí fui estudar um pouquinho sobre a história, a produção. E em 2013 acabei fundando a Old Pony, né, que hoje é uma das hidromelarias referências aí do Brasil. Temos 7 anos de trabalho, uma linha um portfólio vasto aí com 8 produtos, com 18 rótulos. Então tem bastante coisa interessante para a gente. Então, pessoal, acho que caiu aqui. Olha, levou um tombinho da rede aqui. Vamos ver se ele já volta aí. Só um minutinho, tá? A gente dá continuidade. Voltou aí, Ale? Caiu aí? Voltou. Agora voltou. Beleza. Bom, vamos de novo? Não, pode continuar. Estava falando, separou em 18 rótulos. Isso. Então aí já temos hoje um portfólio de 18 rótulos, né, incluindo os produtos tradicionais, né, a versão tradicional do produto, que é só mel, água e leveduras, e todo o seu... e 7 estilos diferentes, né? O hidromel, como você vê artesanal, também tem estilos, né? Tem formas de fazer, tem nuances. Então a gente tem um portfólio aí de 18 rótulos, considerando 2 vinagres de mel, também que é uma novidade aí no Brasil, e em 7 estilos diferentes também de produto, tá? Então, só entrando rapidamente na história do produto, né? O hidromel, como eu falei, é uma bebida histórica. Ele está muito vinculado à origem na origem dos vikings, né, ou dos nórdicos, porque esse pessoal, né, eles colocaram o produto na sua mitologia, né? Então é muito comum hoje em dia se vincular o hidromel à origem nórdica dos vikings, por exemplo, né? Principalmente por causa das séries mais recentes aí de televisão, né? HBO com Game of Thrones, os Vikings do History, enfim. Agora, recentemente, no Netflix foi lançado o Ragnarok, que também tem um episódio que fala só de hidromel, né? Na verdade, eles
estão tomando e degustando hidromel. Então, é uma bebida que acabou voltando à moda, né, recentemente, aí, por conta dessas séries televisivas, mas existe um movimento de renascimento, né, de ascensão do hidromel desde a década de 80, que começou nos Estados Unidos. Tá? Então, apesar de ter essa origem vinculada aos vikings, hoje existem algumas vertentes que falam que o hidromel é um produto de origem chinesa, na província de Jiahu ou de Wuhan, na China, né? Tem essa briga também dentro de qual província é a origem. Estamos falando aí de quase 20 mil anos, mais ou menos, né, de história. Mas existem relatos dessa bebida na base de mel em todas as culturas, em todo o mundo. Inclusive no Brasil, nos tupinambás existem, né, uma história sobre... Aliás, uma história não, existe um produto com base na fermentação do mel, que os índios tupinambás usavam e consumiam, isso já no período da colonização também. Então, assim, tem história para tudo quanto é canto, é uma bebida que a gente fala que é universal e super interessante, super rica de sabores, aromas, e que está voltando, como a gente falou, a carga aí no mundo com bastante intensidade. Show de bola, show de bola, é exatamente isso. Quando a gente faz uma pesquisa, isso com pesquisas muito simples, você já percebe que assim, não é uma bebida de um local só, é uma bebida mundial mesmo. Exato. E assim, eu sei que a gente tem vários tipos de hidromel. Gostaria que você falasse um pouco sobre os tipos de hidromel. Ele não é um hidromel, não é um produto engessado, né? Não, não é não. A gente costuma falar hoje assim, o processo de produção está muito próximo do vinho, né? Então, erroneamente, o pessoal vincula como vinho de mel também. Vamos dizer assim, é uma analogia que eu considero incorreta, porque quando se fala vinho de mel, dá a impressão que é um vinho de uva adocicado com mel. E não é isso, né? É um produto oriundo da fermentação dos açúcares do mel. Então, o vinho é um produto da fermentação dos açúcares da uva, a cerveja da fermentação da cevada, a cidra, do suco de maçã. Então, é um produto com sua própria característica, com seu próprio universo. E, apesar de ter uma veia de produção, um processo produtivo tá mais próxima do vinho, a gente fala que ele está mais próximo, mas ele tem o seu próprio conceito, né, o seu próprio processo produtivo. E aí se bebe muito da fonte, né, da escola cervejeira americana, né, que começou todo o movimento da cerveja artesanal também. Então, a gente fala que tem duas escolas de hidromel hoje no mundo. A europeia, que é mais antiga, mais tradicionalista, que eles vão trabalhar apenas com a mistura base de mel, água e leveduras, só mudando a proporção de mel e água, e no máximo infundindo algum tipo de erva ou especiaria, que a gente tem uma categoria própria chamada meteglin. E a escola americana já é mais louca, né? Pira a cabeça na criatividade, não tem barreiras, vai usar técnicas cervejeiras, insumos cervejeiros, faz uma fusão muito maior e com isso, né, você tem muito mais possibilidades, né, vertentes a serem seguidas. Então, a escola americana, a gente fala que é a escola mais moderna, aí desde a década de 80 para cá vem se modernizando e tem cada vez mais mudando conceitos e formatando um estilo próprio de produção. Então, dentro desses estilos, a gente tem hoje os tradicionais, né, que são chamados clássicos também, que leva só a mistura de mel, água e levedura, e aí ele pode ser, apesar de ser só esses três ingredientes, a variação do mel, né, da florada do mel, da proporção de mel, o uso da levedura pode mudar o produto absurdamente, ele pode ter várias características aromáticas e sensoriais distintas, e ele pode ser também como vinho, pode ser seco, suave, um demi-sec, pode ser também um suave ou um doce, e pode ser espumante. Então, nesse caso, o tradicional ele tem essa vertente muito vinculada com a própria produção do vinho. Mas você tem estilos, por exemplo, meloméis, né, qualquer tipo de fruta. Então, você tem uma vertente chamada de melomel. Dentro dos meloméis ainda, dependendo da fruta, tem um estilo próprio. Se eu colocar fazer um hidromel só de amoras,
É um morar. Se eu fizer um hidromel apenas usando uvas, e aí eu posso usar qualquer tipo de uva, uva tinta, uva branca, né? Eu tenho um estilo chamado Pinot. Se colocar só maçãs, por exemplo, a gente vai ter o Caesar ou Sizer, que é um intermediário entre o hidromel e a cidra. Mudando, por exemplo, se eu for usar ervas, especiarias ou vegetais, tem um estilo de hidromel chamado Meteglin, né? Muito também na escola tradicional europeia, o Meteglin era bastante difundido, bastante produzido no período medieval, né? Porque o pessoal achava que era elixir da cura, né? Colocava muitas ervas, muitas especiarias que poderiam ajudar na questão da cura de enfermidades, né? Aí temos também os bragôs, que são hidroméis que levam maltes e podem levar lúpulos ou não, e eles são, né, a vertente mais próxima das cervejas artesanais. A diferença de bragô de uma cerveja, de uma honey beer, né, uma cerveja que leva mel, é a fonte a origem dos açúcares, né? Então, se fala 51% dos açúcares fermentáveis de origem do mel, você tem um bragô. Se 51% dos açúcares fermentados vier da sacarificação do malte, né, da cevada, então tem-se uma cerveja. Então essa é a diferença técnica entre um bragô e uma cerveja. Mas em relação à característica de produtos, são bem próximos. Obviamente que no bragô o mel está bem marcado, está bem mais característico do que numa cerveja com mel, por exemplo. E aí tem uma infinidade de coisas. Temos capiscumel, hidromel que leva pimenta, que mais? Temos rodomel, hidromel que leva rosas. Então tem uma infinidade gigantesca. Tem oximel, que é uma mistura de hidromel com vinagre. Pode ser vinagre de mel, vinagre de vinho, que é uma linha que a gente pretende lançar. Aliás, estava no plano de lançamento para esse ano, até essa pandemia aparecer. Então está congelado aí, provavelmente no ano que vem a gente solta essa linha. Então tem uma infinidade de coisas, né? Você tem muita coisa, você tem muita história, muitas possibilidades. E além desses estilos que já são, vamos dizer, oficiais, né, que já existem, você pode, dependendo do que você usar e como você usar, criar outras condições, outros estilos próprios também. Então, assim, é um processo de produção extremamente diverso, possível. A única limitação está na criatividade do produtor. Muito show de bola, é bem isso mesmo. E quando a gente, obviamente que eu vou falar com cada turma que eu mostrar o seu vídeo, eu vou abordar da maneira mais adequada, porque nós temos várias turmas diferentes, né? A gente tem turma que está no começo do curso, então tem uma noção primária, tem turmas que estão já intermediárias, tem turma que está se formando, mas toda essa variedade de hidromel, essa criatividade que o hidromel aborda, ela é multiplicada em exponenciais, assim, infinitos, quando você trabalha a coquetelaria. Né? Sim, com certeza. O trabalho do hidromel na coquetelaria, ele tem se revelado, pelo menos para mim, e com as pessoas que eu estou trabalhando, de maneira mais do que surpreendente. Então, por exemplo, o último, só para dar um exemplo básico disso, até uma novidade para você, eu desconstruí alguns sorvetes e incorporei o hidromel ao sorvete, né? Então, a gente fez uma brincadeira muito legal com o de amora. Sei, o Melkor. Isso, com sorvete de nata. Então, a gente reconstruiu esse sorvete de nata com o hidromel de amora, mas para quê? Né? Para fazer um sorvete? Não. Para bater ele com um cappuccino. Então, a gente começa a fazer, na verdade, coquetéis com hidromel, porque ele é muito versátil, Sim. Então, eu vou conversar, obviamente, com cada turma sobre maneiras de utilizar, e essa versatilidade, ela não se restringe só, ele não se restringe só ao copo, né? A gente tem trazido aí o hidromel para dentro do prato também, com formas de cocções, das mais diversas, né? Até acho que você já viu isso de maneira, né? Sim, com certeza. Grandes criações aí, super saborosas. Né? Vai da maionese ao pão, né? Tem o pão Fantástico. Que a gente trabalha hoje
Aqui você pode fazer merchan à vontade, tá? Então, pode fazer. Aliás, depois você vai falar, eu vou pegar um portfólio seu, vou apresentar tudo para a classe, então pode ficar à vontade. Mas o pão que eu trabalho hoje no meu comércio próprio, em eventos, lógico, é uma coisa, por enquanto, ainda difícil para eu trabalhar com a padaria que eu trabalho, fazer todo dia. Mas para os eventos, o pão recebe uma casquinha, um borrifo de hidromel, que transforma aquela casca num pão, único, né? Não Sim. dá pra... Não, uma delícia. Eu tive a sorte, né, a oportunidade e o privilégio de provar, realmente fica muito bom, muito gostoso. E aí essa versatilidade, ela é muito grande, eu vou abordar com cada turma esse quesito, esse aspecto, até nós estamos, até comentei com a Lê que eu ia mencionar isso, nós estamos fazendo um trabalho muito, muito bacana, muito bonito, é a formação de um e-book, de um livro, com algumas receitas, pode falar o número, Lê? Pode, claro. São 52 receitas de pratos com hidromel. Então, como é que a gente trabalha isso? Gente, então, para vocês copiarem na coquetelaria é muito simples. Imagina só, nós estamos fazendo um panetone de hidromel. Nós estamos fazendo um risoto de queijo parma com hidromel aegir. De queijo parma não, perdão, de queijo da canastra com o hidromel aegir. Nós estamos fazendo um risoto de presunto parma com o melomel. Então, assim, tem coisas que são incríveis, intermináveis, não dá para mensurar. Agora, uma coisa, eu vou ser bem sincero, tá? Uma coisa que me incomoda muito no mercado nacional, já que a gente vai abordar isso tudo, né, de maneira bem... É que sempre que eu menciono hidromel para alguém me fala assim, tem um amigo que faz. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, do ponto de vista técnico, acho que você pode não vai explicar melhor, mas o que eu quero dizer para bartender, é que a gente tem que aproveitar os hidroméis que estão estabilizados, que estão bem feitos, que oferecem padronização, que é um produto pronto, é um produto bom, fácil de comprar, e pela qualidade, um produto que tem um preço completamente acessível. Sim. Né? Então, eu acredito muito que enquanto a gente não começar a apresentar para um consumidor final um hidromel, que eu consiga harmonizar com uma refeição, ou que eu consiga fazer um coquetel que agrade ele, ou até devagarzinho incorporar isso junto com um café, uma sobremesa, né, um acompanhamento de uma sobremesa, mas com produtos bem feitos, como é o da Old Pony, não estou puxando sardinha nenhuma, mas assim, como é um produto bem feito, e você só fazer uma pesquisa que você vai perceber isso. Sim, com certeza. Hoje a gente é referência, né, da produção, a qualidade dos produtos. E como é que a gente lida com esse fator ainda de todo mundo vincular o hidromel a uma bebida caseira e não uma bebida feita com todo esse cuidado que vocês preparam, uma bebida feita com uma linha de produção que tem uma qualidade sanitária adequada, que gera todo um sistema gera toda uma cachoeira de impostos que é fundamental para a nossa economia. A gente vê como é importante isso quando acontece uma pandemia dessa. Se não fosse esse sistema que a gente trabalha com tudo regularizado, as coisas estariam muito piores. Com certeza. Então, como é que a gente faz para lidar com isso, Ali? Então, esse é um problema assim global, né? Então, todos os países que estão aí desenvolvendo o hidromel, né, inclusive os Estados Unidos, a gente tem muito problema ainda com essa questão, né, com essa barreira, ou com essa, vamos dizer assim, talvez uma falta de informação, porque como é basicamente misturar mel e água, né, fazer uma diluição e colocar para fermentar, todo mundo acredita que é uma coisa muito simples de ser feito. Realmente a montagem do mosto é uma coisa muito simples, mas cuidar do processo fermentativo, acompanhar, entender como que a levedura se você vai conseguir extrair o melhor daquele processo fermentativo, da levedura, né, o tempo de maturação, investimento em processo, usar matérias-primas de primeira qualidade, né, ter o fator também, o que a gente fala, a habilidade ali do produtor também, de pôr muito do seu repertório também na bebida.
Então, é uma dificuldade que você tem a nível mundial. O que isso a gente tem vencido, tem feito um trabalho internamente, assim como as grandes hidromelarias americanas, é um trabalho de educação do mercado. E como que a gente educa o mercado? A gente tem, através das nossas plataformas institucionais, né, no caso do site, a gente tem todas as informações, toda semana a gente lança pelo menos um artigo falando sobre a profissionalização do mercado, profissionalização do processo produtivo, né, as dificuldades que tem de manter um produto de qualidade ao final. Porque fazer hidromel realmente todo mundo pode fazer. A grande diferença é se no final desse produto você vai conseguir replicar isso e quantas vezes você consegue replicar com nível de qualidade, né? Que tenha não só um conceito, mas tenha como falar, um processo de produção bem definido, que você não vai ter que ficar fazendo variações de preço de acordo com o lote. Esse lote ficou bom, eu gastei tanto, eu vou cobrar tanto. Não, você tem que seguir um plano, tem que seguir como a gente falou, um processo padronizado de produção. E quando a gente fala de padronizado, não é uma coisa que é mainstream, né? Vamos falar, é uma cerveja igual, por exemplo, as grandes cervejarias aí brasileiras tem aquela batidona. Não, não é isso, né? O processo do hidromel, pelo menos a linha que a gente bate ainda muito, é um processo artesanal, sendo feito dentro de uma indústria regularizada, mas com nível de qualidade muito alto, né? Então você tem muito disso também. Quem não conhece hidromel, né, quem tenta fazer em casa, sempre vai sair acreditando que fez um produto, e realmente fez um produto, mas quando você vai para o mercado, você tem que ter, né, a gente falou, tem um processo, um plano de trabalho bem feito, um processo de qualidade, né, um controle de qualidade, de forma que seja uma cadeia sustentável. Então você tem muitas dessas questões, como eu falei, é um dilema aí, não é um dilema, mas é uma questão que a gente tem no mercado em si. Quando a gente fala de Brasil, também lá fora existe, mas como toda categoria ou todo mercado que começa do zero, né, começa do novo, a gente tem que vencer essa barreira da falta de informação, da informação não adequada, né, não assertiva. Então tem muito trabalho sendo feito. Esses trabalhos que a gente tem feito, né, de parceria, do e-book, temos aí uma parceria também com o bartender de São Paulo, fazendo também a carta de drinks também. O próprio Tibério tem feito desculpa também, te né? interromper, mas Claro. pode falar o nome do bartender, porque esse vídeo vai para alguns bartenders também, assim, ele segue o trabalho, vê que é um bartender de excelente, qualidade de trabalho e tal, né? Você pode falar, fica à vontade aí. O Marco Massarico, hoje ele é gerente de produto lá da Taverna Medieval, lá em São Paulo. A Taverna Medieval também, eu acho que hoje dos maiores hamburguerias aí do Brasil, de temática medieval, né? Então, ele também já ganhou, acho que, segundo lugar na categoria freestyle bartender aí há 1 ano, 2 anos atrás. Então, é uma pessoa que sabe do riscado bem, né? Tá sempre se profissionalizando, tá sempre estudando. E é um grande parceiro, tem desenvolvido grandes drinks aí também, que é o que vai compor também a nossa questão do e-book, né? A gente vai ter o e-book com a gastronomia e vai ter o e-book também com a elaboração de drinks. E aí uma terceira parte fazendo, né, o casamento dessas duas frentes aí, que é a parte de harmonização, né? Tanto de drinks e pratos, quanto do produto puro também com os pratos. Então tem um trabalho interessante, no Brasil é inédito, a gente espera que seja inédito até conseguir efetivamente lançar, né, que ninguém tenha trabalhando isso na surdina. Obviamente também a pandemia veio aí para dar uma atrasada, provavelmente isso fica para o ano que vem, mas é um trabalho de suma importância, né? Paralelo a isso, temos o próprio Marco Massarico desenvolveu um workshop de introdução de hidromel na coquetelaria, isso dentro de São Paulo, né? Então temos alguns clientes que estão interessados no hidromel, tem grandes bares que quer usar ele na coquetelaria, mas não tem a mínima noção de como trabalhar o hidromel na coquetelaria. Então o Marcos preparou isso e tem administrado alguns workshops aí para também fomentar esse mercado, né? Fomentar esses profissionais. Então é um trabalho de base. A gente vinha numa ascensão de mercado, né? Porque em relação à questão da melhoria do mercado, da condição macroeconômica. Isso para o hidromel seria super importante, que é um produto de categoria
B, A, né? A gente fala de premium. Então, conforme o mercado, né, a situação econômica melhora, a gente tem um crescimento mais alavancado. Tem algumas barreiras agora que a gente tem que vencer, mas, como a gente falou, quando a gente começou 7 anos atrás, não tinha nada, né? Não tinha nem um comentário do que era hidromel. Hoje já tem uma base, já tem muita gente que já ouviu falar, muita gente que já tentou fazer. Então existe um conhecimento, existe um interesse um pouco maior. Obviamente que tem muita coisa para melhorar ainda, para crescer, mas como eu falo, eu repito, né, é um trabalho de base. E aí esses trabalhos de parceria que a gente tem feito, que é o caso que a gente tem feito junto com o Tibério e com outros parceiros, como o Marcos Massarico, a Patrícia Brentz, eu também que é uma sommelier, que vão alavancar e construir esse mercado aí para os próximos anos. Sem a pandemia, a gente acreditava que em 5 anos o mercado estouraria de vez, né? Estaria formado e explodiria. Talvez atrase um pouco mais, mas é inevitável que isso vá acontecer. Maravilha. Nossa, Lê, incrível, cara. Vamos torcer para que realmente esse atraso não seja muito significativo. E eu realmente, assim, por parte dos bares, eu acredito que não. Pelo menos o trabalho que a gente tem feito aqui, que eu tenho feito, pelo menos no RMC, e na região de Salto Itu, tem sido bastante positivo. E acho que é uma questão de tempo, realmente, para que tudo engrene da maneira como tem que ser. Ale, mais uma pergunta para você. Claro. Vamos lá. Uma pergunta básica, uma pergunta simples, assim. Lê, explica para a galera, se você puder, acho que dá tempo ainda, né, Lê? Estamos no horário seu? Estamos tranquilo. Tá? Explica para a galera o seguinte. Hidromel. É caro para trabalhar? Cara, vamos falar, sendo bem honesto, é por conta do insumo, né? A gente tem um insumo que é nobre. É justamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes as pessoas, elas veem uma garrafa de hidromel e elas falam assim, nossa, mas Então, assim, é que eu sei do processo, eu sei quanto se gasta para fazer. Sim. Né? Então, é importante que quem vai trabalhar com o produto saiba o porquê aquilo. Porque como a gente falou de produtos premiums, como a gente falou, quando você mesmo falou, né, público A e B, é um público Sim. que não faz conta de gastar desde que ele compreenda o porquê, compreende como chegou aquele valor. Como é que Exato. chegou num valor de coquetel tal? Né? Por que esse coquetel ele tem um valor agregado? Se eu fizer uma versão de mojito, por exemplo, versão, tá? Você tem bartender que quer me matar aqui. Se eu fizer uma versão de mojito e optar por usar um hidromel, né? Por que isso vai ter um valor agregado? Né? Se eu fizer um stick de fruta, se eu fizer um milkshake, se eu fizer alguma coisa, por que chega a ser nesse valor? Mas se o cliente entender, compreender esse processo de custo para ele, com certeza ele vai ser mais fácil essa venda. Com certeza. Né? É bem isso, cara. A gente está trabalhando com uma matéria-prima super nobre, né, que é o mel. A gente não trabalha com qualquer mel, a gente trabalha com méis que têm origem de procedência, né? Então tem o seu certificado, tem um laudo como a gente fala, de procedência, né? Tem a origem de procedência, certificado. Além disso, que encarece também o processo, esse tipo de mel, né? Com laudo, com origem de procedência. A gente trabalha com mel de floradas super especiais, né? No caso, a gente trabalha com praticamente 50% da linha com mel de laranjeira, que é um mel fantástico e é um dos méis mais caros hoje que você tem no Brasil. Né, olhando para a questão da apis, né, apis mellifera, né, a gente não está falando de meliponas, né, que abelhas meliponas são méis de jataí, de uruçu, mandaçaia, que são as abelhas sem ferrão nativas do Brasil, né, ou do países subtropicais e tropicais, que aí esse mel aí explode, né, enquanto a gente está pagando aí talvez R$22 o quilo de um mel de laranjeira de procedência. Então, o mel de jataí, por exemplo, vai sair R$100 aí a 250 ml. Então, né, então você vê, a matéria-prima que você trabalha não é barato. A gente não está trabalhando hoje com mel de abelha sem ferrão
uma questão até de logística, né? Eu não tenho grandes fontes de oferta desse mel, e teria que trabalhar então com mel blendado para poder também abaixar o custo, né, dele, para ser mais acessível. Ou posso fazer uma categoria super premium, super rara, né, super especial, extremamente limitada, mas que aí a gente está falando de talvez chegar a R$ 200 a garrafa na ponta. Então são produtos caros. Além do insumo principal ser caro, né, a gente não trabalha com qualquer tipo de levedura, né, a gente está trabalhando com leveduras selecionadas, específicas para a produção de vinho. Quando a gente começou, não existiam leveduras específicas para hidromel. Hoje já existe no mercado um tipo de levedura que é específica para hidromel. Então a gente usa leveduras que seriam para elaboração de vinhos finos. Isso muda alguma coisa no hidromel? Se você não usar levedura específica de hidromel? Não. Você tem um fator ali que vai converter o açúcar em etanol, né? Talvez ela dê características um pouco mais diferenciadas para o hidromel do que no vinho. Mas são, de novo, leveduras nobres, né, selecionadas para uma boa fermentação alcoólica. Isso vai refletir muito também no produto final. Você vai ter aromas, né, florais, botânicos, como um bom mel deve ter. Água também, a gente tem um tratamento de água, não pode ser qualquer água, não pode ser uma água também rica em ferro, preciso tirar isso porque depois no processo de filtração o ferro atrapalha, né, a clarificação do produto. Então você tem, como eu falei, um processo diferenciado com matérias-primas nobres. Isso vai refletir no produto final, né, no preço final. Você não pode gastar R$ 1 e cobrar 50 centavos. Você tem toda a cadeia de fornecimento também. Tributação no Brasil não é barato. A gente está falando que em torno de chega a carga tributária para a produção de vinhos, hidromel está dentro da categoria de quase 50%. Então é caríssimo, é alto. E isso reflete. Obviamente que se você também, né, a gente vai falar um pouco de política nesse caso, né, política tributária, se houver uma redução da carga tributária, né, o governo tem falado da reforma tributária, obviamente que isso reflete Enquanto isso não acontecer, não adianta a gente viver de utopia falando também que eu vou chegar com um produto caro na ponta para poder vender mais. Você pode até vender mais, mas você não se mantém vivo durante muito tempo. Então, você tem todas essas questões aí que tem que ser colocadas também na ponta do lápis. É fato. É fato. Ale, só agradecer, tá? Imagina. Acho que basicamente eu queria realmente apresentar você. E agora, só para finalizar, eu queria que vocês falassem como as pessoas podem encontrar o Oldpony, como eles podem saber um pouco mais sobre o produto. Fala do teu site. Tem um produto, o Ale, pessoal, ele é uma pessoa muito humilde, muito, muito, muito. De verdade, assim, cara. Desde que eu o conheci, eu percebi isso, mas ele é um poço de conhecimento, é um poço de cultura, um poço de talento. Eu falo, se ele não fala, falo eu, não tem problema. E assim, eles lançaram um produto agora, há pouco tempo, não sei se esse produto ele foi foi um produto sazonal, ou se isso vai continuar, mas que eu achei, assim, de uma beleza, eu fiquei apaixonado que foram os hidroméis aí de lata. Sim. Fala sobre esse produto aí, cara, que isso aí, para mim... Vamos lá, cara. Cara, primeiro agradeço pelas palavras aí. A gente tem que tentar sempre se colocar à disposição, né, do mercado, dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Não é mais que a nossa obrigação, viu, Ti? E agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Cara, a gente tem os hidroméis na lata, né? Os hidroméis, ele tem algumas versões, né? Dentro dos eles são categorizados pela força alcoólica, né? Pelo dulçor residual. No caso do teor da força alcoólica, a versão na lata a gente chama de short mid. Os short mid são hidroméis cortados, né? Ou hidroméis curtos, que eles têm um teor alcoólico mais baixo, são mais leves e refrescantes, e no caso a gente fez ainda o favor de gaseificar, colocar um CO2 nele. Para quê? É um hidromel mais adequado aí para o nosso clima, né? Para o clima brasileiro. A gente tem verão aí praticamente 8 meses no ano, né? Os outros 4 meses
fica um pouco mais ameno, mas a gente tem um clima bem quente. Então foram hidroméis desenvolvidos para tomar gelado mesmo, carbonatado, com 5% de teor alcoólico. A gente está falando de uma versão normal de garrafa, garrafa de 750 ml, tranquilo, né, sem gás, que chega aí, que varia de 13% a 15% de teor alcoólico. Então esse da lata tem 5%, já é para tomar gelado mesmo, estupidamente gelado, aproveitar a balada, aproveitar a praia, a piscina. É uma novidade que a gente trouxe para o Brasil, né? A gente lançou essa categoria em dezembro do ano passado, tem tido grande sucesso, é uma linha, a gente fala de linha fixa, né? Que a gente também estava planejando mais 2 variáveis para esse ano, 2 versões para esse ano. A gente lançou 2 versões em dezembro, e agora em junho estava programado mais 2 versões na lata também, outros sabores, mas também, por enquanto, estamos aí aguardando o desdobramento dessa pandemência aí, né? Mas, então é isso, são produtos bem interessantes também. Quem não conhece, recomendo que procure no nosso site aí, www.oldpony, pony com y no final.com.br, para fixar mais fácil aí a referência. É o velho pônei em inglês, né? Old Pony. Através desse site, você pode direcionar para a nossa loja online. E dando um spoiler aí, a gente está preparando aí para a segunda quinzena de maio o nosso primeiro curso online de produção de hidromel. Então a gente vai também ter um curso aí, a gente começa com o curso de produção online de hidromel, já de intermediário para avançado, mas quem nunca teve experiência também para esse fim, pode usar esse curso também. Então a gente está chegando mais próximo. Quando a gente falou do pilar de educação de mercado, uma vertente que a gente está seguindo, e se Deus quiser teremos construir esse mercado juntos. Quem sabe vamos conversar com o Tia aí de fazer um curso de gastronomia com hidromel. Fechadaço, por mim já está fechado. Vou aproveitar então, só para falar então, do curso. Olha que alinhamento bacana. Quando a gente aprende, quando a gente vai, quando a gente estuda, a gente começa a dar mais valor nas coisas. Então, essa educação, ela realmente se complementa, é uma grande engrenagem, né, Ale? E só para alinhar também, por que eu fiquei tão encantado pelo hidromel de lata? A maioria dos meus alunos aqui, né, pelo menos 50%, já sabe que eu sou um apaixonado por highballs. Eu adoro highballs, porque eu acho um coquetel de certa forma popular, um coquetel que está ao alcance de todos, que pode ser feito com inúmeras matérias-primas e que tem tudo a ver com o Brasil. E aí, quando a gente faz, por exemplo, quando a gente alinha um highball carbonatado com um produto alcoólico e com um hidromel, aí a gente tem, pelo menos a minha opinião, eu acho que ó, concura aí, cara, eu adoro highballs, eu acho que é a cara do Brasil, né? Sim, tem tudo a ver. Então, basicamente, é isso aí. Ale, vou falar para ele já, então. Se tudo der certo, quinta-feira, dia... Putz, quinta, dia 28? 29. Deixa eu só abrir 29. Aqui para não falar besteira, né? Deixa eu abrir quinta-feira... 30. Não, quinta é dia 30. Isso. 30, perdão. Dia 1º é sexta-feira, feriado. Isso. Quinta-feira, dia 30, eu e a Alice estamos planejando uma live, né? E nós vamos fazer uma brincadeira, eu vou até pegar ele de surpresa aqui, ó. Eu vou fazer essa live do bar, não vou fazer de casa, eu vou fazer ela do bar, tá? Boa. E eu ali vai estar lá do lado na casa dele, deitado na cama dele, tranquilo, respondendo a live. E eu vou fazer assim, a gente vai fazer da seguinte forma, eu tenho alguns produtos no meu bar, eu vou apresentar o produto, o Ale vai falar sobre ele, então a apresentação técnica do produto é do Ale, a apresentação técnica de maneira geral, né, porque ele conhece tudo, sensorial também, porque ele conhece de core salteado, afinal de contas ele que faz, e eu vou fazer uma brincadeira. A gente vai mostrar, então, 3 produtos e a minha intenção é fazer o que com eles? Uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e um coquetel. Vamos fazer 4 produtos, então.
Show de bola. Tá? A gente faz ao Bora. vivo ali, um bate-bola, ao vivo, sem corte, dá no que dá. Eu acho que vai ser bem legal. Então, quem quiser acompanhar, né, Lê, vamos fazer essa brincadeira. Vamos sim, cara. A gente vai definir o horário, a gente já divulga nas mídias nossas aí também. Fechou. Mas acho que é show de bola, cara. Vamos em frente nessa, que eu acho que dá samba, hein? Maravilha. E se quiser estender o convite para de repente, para outras pessoas entrarem junto, bom, fica aí à disposição, a gente vai alinhar isso, mas só para a galera que vai assistir essa aula essa semana aqui, que a gente vai abordar um pouco do hidromel com as turmas. Sigam o Oldpony, tá no Insta, né, Ale? Isso, Insta tá @Oldpony, se não estiver enganado, .hidromel. Mas colocar @Oldpony provavelmente já vai direcionar certinho. Facebook também, @Oldpony. Twitter também estamos. Então, praticamente todas as mídias sociais aí de primeira linha a gente está. Logo, logo, quem sabe a gente está em outras também, em outras plataformas aí. Fechou, então. Tá bom? Ale, prazerzão, cara. Muito obrigado mais uma vez. Vamos seguindo em frente na pandemência. E até quinta-feira aí que a gente vem para live com tudo. Show de bola, Tig. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Sempre um prazer estar contigo, meu. Um abraço, querido. Um abração, cara. Até mais. Tudo de bom.